Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 211. A força desse cara é incrível. O Takata saltou para trás, sua palma emanando chakra enquanto ele tratava seu braço direito decepado. Ele olhou para ele com um olhar interrogativo, querendo saber se deveria dar uma mãozinha. O motivo de ter sido derrubado naquele momento foi porque avaliou mal a constituição física e o poder do oponente. Se realmente houvesse uma luta, ele não teria medo, afinal, ele era um Jinchuriki experiente. Comparado a um ninja Kage comum, ele conseguia se virar sozinho. Link balançou a cabeça levemente. Sabia que aquele sujeito provavelmente era Julgo, mas não esperava que ele fosse tão alto, quase 5 metros. Só de olhar para aquilo era perturbador. Seus músculos inchados e mãos mutantes tinham uma semelhança incrível com o tirano de Resident Evil. Força, velocidade, resistência, defesa, regeneração, tudo era assustadoramente forte. Jounin comuns não conseguiam nem se arriscar em combate corpo a corpo. Com um ataque furtivo, Julgo poderia muito bem derrotar um Jounin descuidado na hora. Ele era capaz até de trocar golpes com um Jounin de elite. Assim como os monstros que haviam encontrado antes, sua pele era grossa e resistente, tornando-o aterrorizante de lutar. Os socos e chutes dos clones das sombras não causavam dano real, provavelmente precisariam de ataques de liberação de vento ou liberação de relâmpago para acabar com ele. Seu nível de habilidade em taijutsu era meramente mediano. Até mesmo os clones das sombras de Link, que não eram especialistas em taijutsu, conseguiam deter seus golpes. Embora parecesse intenso, ambos os lados dependiam basicamente da força física bruta para lutar. Não é preciso mencionar Gai Sensei, até lhe poderia dar dicas aos dois. Não havia como evitar. Link não tivera tempo para estudar taijutsu a sério. No máximo, com um pouco de treinamento especializado, ele conseguiria manter suas reações e lidar com ataques e defesas básicos, mas além disso, era difícil dizer. Ele não lutava taijutsu de verdade há séculos, então, em termos de experiência e habilidade em combate, era inferior à maioria dos Jounin. Se Link estivesse lutando, pelo menos poderia contar com suas bizarras técnicas de clonagem e transformação. Mas as sombras que apenas copiaram seu próprio nível de taijutsu, bem, elas eram basicamente um bando de amadores. Felizmente, a técnica do oponente não era muito melhor. Estando cercado por vários clones, ele não tinha grande vantagem. Ambos os lados dependiam apenas de atributos físicos brutos. Ninguém tinha vantagem decisiva em habilidade. Ainda assim, era viável. Os clones estavam se saindo bem. Se o próprio Link lutasse sem ninjutsu, não seria muito diferente. É então, a novíssima sombra dos 8 portões. Com um único pensamento, os dois clones que estavam ao lado observando de repente se levantaram e desapareceram no ar. Bum! Um estrondo sônico estrondoso ecoou nos ouvidos de todos. Uma rajada violenta se formou em redemoinhos quando o homem enorme, que ria descontroladamente, foi atingido no abdômen por um pequeno punho e caiu de joelhos no local. Ung, Bleg. Ele vomitou ácido estomacal. Estendeu a mão, tentando agarrar o clone dos 8 portões. Rachadura. O clone agarrou seu dedo indicador, pisou em suas costas e puxou. Um estalo agudo soou quando o braço do homem se quebrou. O dedo na mão do clone se dobrou como argila. Baque. Outro chute atingiu a têmpora do gigante, fazendo-o rolar vários metros antes que pudesse reagir. Quando parou de cair, ainda se recuperava da dor e da tontura, e 4 pezinhos negros já haviam aparecido bem à sua frente. A julgar apenas pelo taijutsu, este novo clone dos 8 portões está quase no mesmo nível do Gai Sensei em seu estado normal, bem no limite do nível de um Jounin de elite. E por ser menor, ele se move ainda mais rápido em combate real com mais ângulos de ataque possíveis. Link estava bastante satisfeito. Não havia comparação com o Gai depois de realmente abrir os 8 portões internos, é claro. Afinal, o Gai dos 6 portões poderia subjugar instantaneamente um Kizami que ainda tivesse 30% de seu chakra. Não eram 30% de seu poder, apenas 30% de chakra, mas ainda assim a habilidade de luta completa. Para um oponente do tipo besta com cauda sem cauda, até mesmo 30% de seu chakra o deixa próximo do poder máximo. Gai, em seu estado normal, é um verdadeiro Jounin de elite. A técnica do clone dos 8 portões pode ser tão fraca quanto a de qualquer outro clone de Link, mas com essa velocidade, é mais do que suficiente para derrotar inimigos mais fracos. Link estava pensando nisso enquanto os 2 clones dos 8 portões estavam ali, atacando Hulk, exibindo uma grande vantagem em velocidade. O corpo do grandalhão se regenerou rapidamente, seus ferimentos desapareceram num piscar de olhos. Até dedos e braços perdidos se regeneraram. Mas claramente à medida que ele se regenerava, seu corpo enorme estava gradualmente encolhendo. Morra! Depois de esperar pacientemente por uma oportunidade, ele aproveitou o momento em que um dos clones atacou. Estranhos canhões semelhantes a cracas brotaram por todo o seu corpo. Um feixe de luz se espalhou, formando rapidamente um espaço esférico com mais de 10 metros de diâmetro. Durou apenas um segundo antes de se dispersar, revelando o grandalhão, agora com pouco mais de 3 metros de altura, parado em uma cratera. O solo que a luz havia engolido estava cortado suavemente, o que significava que não se tratava de uma forma explosiva de dano. E isso é semelhante à liberação de poeira de Vagakuri? O Takata franziu a testa, preparando-se para sugar um pouco do chakra da besta com cauda para entrar parcialmente no modo besta com cauda a qualquer momento. E isso é muito poder. E ainda conseguiu matar as sombras bidimensionais. A expressão de Link ficou um pouco mais séria.
Ele havia deixado mais de uma dúzia de clones 2D planos no chão para coordenar. Durante o ataque, a resistência deles caiu a zero antes de serem completamente destruídos, separados dele para sempre. Foi a primeira vez que ele viu alguém destruir permanentemente uma de suas sombras. Mas, embora o poder destrutivo fosse imenso, a velocidade de liberação era bastante lenta. Os 2 clones dos 8 portões recuaram antes de sofrer dano. Se Link tivesse percebido que aquele ataque realmente eliminaria as sombras, até os clones normais poderiam ter escapado. Estrondo. O gigante nem teve tempo de recuperar o fôlego quando foi derrubado novamente por um dos clones dos 8 portões, que se lançava como um fantasma. Enquanto voava pelo ar, o outro clone o acertou no rosto com um chute giratório. Crack! A ponta do nariz e as maçãs do rosto cederam. Esse tipo de ferimento pode não ser grande coisa para ele, mas a dor e a tontura do golpe eram inevitáveis. Bate! Um tapa forte ecoou. Ele sentiu suas forças se esvaírem como a maré, desaparecendo em um instante ao deixar seu corpo. A personalidade que estivera adormecida começou a despertar. Baque! Sem dizer uma palavra, o gigante desabou. A tonalidade marrom desapareceu de seu corpo, embora seu tamanho não tenha diminuído mais. Como sempre, a técnica da palma mística foi muito eficaz contra qualquer coisa relacionada à energia natural. Link o esbofeteou mais algumas vezes, só para garantir, com base em sua experiência anterior lidando com marcas de maldição e Kimimaro. A dispersão completa da energia natural significava que ela não se reuniria novamente por um tempo. Só então Link deixou o grandalhão, agora inconsciente, sob a vigilância de um clone das sombras e de Inai. Acompanhado por Utakata, Link entrou na base para ver o que realmente estava acontecendo lá dentro. Ele também queria roubar todos os dados de pesquisa de Orochimaru. Pelas fotos que o Eremita Púrpura tirou alguns meses antes, o corpo real já estava ali. A essa altura, provavelmente já havia sido movido para outro lugar, mas ainda deve haver alguns materiais relevantes. Mas para decifrá-los, ele precisaria trazê-los de volta à vila. Sua organização não tinha ninguém capaz de decodificar informações criptografadas. Pensando bem, ele estava perto de montar sua própria equipe Taka Falcão. Só que Karin estava sem um braço, Jugo havia se transformado em algum tipo de monstro, e quem sabe se Suigetsu na base oriental, também não teria tido azar. Ele é realmente tão alto, miau. Saltando dos braços de um clone das sombras, Ina estendeu uma pata para cutucar o corpo do gigante, deixando escapar um suspiro de surpresa. Os humanos podem realmente crescer tanto? Por que meu parceiro? Capítulo 212. A fronteira entre a terra dos rios e a terra da chuva. Pinga, pinga. A água da chuva lavou o sangue no chão enquanto os Ronins caídos gemiam de dor. Nenhum deles se levantou. Uchiha Sasuke lançou um olhar frio sobre eles. Ninguém se moveu mais. Ele guardou o pergaminho recuperado no estojo e estava prestes a sair. Um corvo voou para baixo. Ele não lhe deu atenção a princípio, até que aquele par de Mangekyou Sharingan escarlate se abriu diante dele. O que é isso? Um genjutsu selado pela transcrição foi desencadeado. Os 3 tomoes nos olhos de Sasuke apareceram automaticamente. Sua visão vacilou ligeiramente e então ele viu o inimigo pelo qual havia obcecado dia e noite, Uchiha Itachi. Você realmente continua tão ingênuo como sempre, meu irmãozinho tolo. Sasuke não dissipou a ilusão imediatamente, ele percebeu a intenção de seu oponente, uma conversa entre irmãos. A voz dele era gélida. O que exatamente você quer? Eu te disse desde o começo, disse Itachi. Enquanto falava, tudo ao redor mudou de perspectiva e rapidamente se elevou. Pareciam se transformar em corvos, batendo as asas enquanto planavam. Logo do alto da vasta paisagem, avistaram a estranha base de Orochimaru, a entrada ladeada por 2 pilhas de pedras que se projetavam de um lago como torres pontiagudas. Eles viram a gata ninja Ina escondida à distância, viram um estranho com um yukata azul pendurado no ombro de Kisame Oshigaki, viram o grande homem inconsciente boiando na superfície da água, e então, eles viram Link ajoelhado na água com todo o seu corpo em chamas negras. Ah! Num instante, Sasuke retornou à realidade. Suas emoções intensas estimularam o poder do Sharingan, apagando uma ilusão que ele já poderia ter dissipado. Apenas a voz calma de Itachi permaneceu em seus ouvidos. Estarei esperando por você. Eu vou te matar. O tomoe nos olhos de Sasuke girava freneticamente, mas sua mente estava surpreendentemente clara. Lembranças de seu pai e de Kakashi Sensei fervilhavam em seus pensamentos. Era apenas um genjutsu, uma ilusão. Não havia como Link ser derrubado tão facilmente. Nem mesmo por Itachi. Além disso, com aquele jutsu em ação e com o pai capaz de lutar, eles não seriam derrotados tão facilmente. Link possuía tantas técnicas e segredos. Ele sempre se mantinha calmo e sem pressa. Como ele poderia ser morto tão facilmente? Sasuke ficou parado ali, tremendo levemente. Depois de um instante, desapareceu num piscar de olhos. Ele não retornou à aldeia nem se reagrupou com seus companheiros de equipe. Mesmo que seja falso, o Itachi deve estar lá me esperando. Enquanto corria, ele não percebeu o corvo que o seguia de cima. Eu vou te matar. Fora da base de Orochimaru. O que houve, Miau? Ina perguntou curiosamente, vendo 2 figuras surgirem tão rapidamente. Eles só tinham sumido há uns 10 minutos. Fazer buscas em uma base tão grande, só para empacotar algo valioso, levaria mais tempo do que isso. Está vazio por dentro. Tudo foi levado, respondeu Takata. De fato, toda a base foi despojada, especialmente o equipamento experimental e os dados cruciais da pesquisa. Restaram apenas uma pilha de dispositivos elétricos, alguns uniformes ninja e cerca de uma dúzia de protetores de testa Ami. Link sentiu uma pontada de irritação. Sabia que haveria momentos em que perderia ganhos, momentos entre receber informações do Eremita Púrpura e chegar à realidade.
Só não esperava que isso acontecesse desta vez. Recompondo-se, ele verificou o estado do grandalhão. Ele parecia perfeitamente bem, saudável, não inconsciente e apenas dormindo. Bak, uma das sombras de Link chutou o grandalhão. Ele abriu os olhos confuso, tentando instintivamente se levantar, mas a sombra o conteve. Vocês todos? Ele ficou em silêncio por um momento, sem saber o que dizer. Finalmente murmurou, não há nada aqui além de mim. Tudo que Orochimaru deixou foi levado pelo Shinobi de Ami. Link já tinha mais ou menos adivinhado. Sem dizer uma palavra, invocou o dragão da terra, fez a sombra prender o grandalhão e se preparou para partir. Como não havia mais nada a ser encontrado, o único prêmio real agora era a pessoa, bem na sua frente. Vibração. De repente, Link olhou para trás e viu um bando de corvos convergindo à distância, rapidamente formando uma forma humana. Uchiha Itachi. Antes que Link pudesse reagir, uma violenta onda de água os atingiu. Respingo. Num piscar de olhos, toda a área ficou submersa. Pop. O Takata tinha acabado de se firmar e estava soprando uma bolha quando a superfície da água se rompeu. Kizami Oshigaki, empunhando a sameada, avançou em sua direção. Seu oponente sou eu. A habilidade daquela espada, pensou o Takata. Originário do Keri, ele conhecia muito bem Kizami Sameada. Ele não iniciou uma transformação parcial da besta com cauda. Em vez disso, abandonando o equilíbrio na água, mergulhou no lago artificial com um respingo, as mãos já formando selos. Lutar contra antigos camaradas. Que nostalgia, comentou Kizami após terminar seus próprios selos de mão, pressionando a palma da mão contra a superfície da água. 5 projéteis de água em forma de tubarão atingiram a água, perseguindo Takata. Ina corria sobre a água de 4. Reconhecendo Uchiha Itachi e Kizami Oshigaki, o gato ninja não tinha a mínima vontade de ficar e lutar. Você só pode estar brincando. Era só um gatinho indefeso que só estava ali porque tinha sido invocado. Morrer sem motivo seria injusto demais. Julgo hesitou sem saber se deveria se juntar à briga, então notou um par de olhos escarlates fixos nele. Um momento depois ele se viu em um mundo nebuloso e cinzento, diante de outra versão de si mesmo com olhos vermelhos brilhantes. Um genjutsu de Sharingan? Ele olhou para Itachi Uchiha parado ali perto, sorrindo desamparadamente. De volta à realidade. Eu nem fui te procurar, mas aqui está você me procurando, murmurou Link, recuando para trás de um grupo de seus sósias de sombra, bloqueando sua própria linha de visão. Embora sua habilidade de substituto hoje fosse decente, enfrentar o Mangekyou Sharingan e o Kotoamatsukami o deixou em desvantagem. Além disso, não havia necessidade de ele atacar sozinho, não importava a situação. Bum! O portão Rashomon irrompeu da água surgindo na frente dele. 3 Junin de Elite e Aku emergiram. Ao avistarem Uchiha Itachi do outro lado da rua, suas expressões mudaram. Uchiha Fugaku não demonstrou surpresa. Ele sabia muito bem da obsessão do filho, afinal, ambos já haviam morrido uma vez. Baki observou a cena em silêncio. Parecia que não era convocado há muito tempo. Primeiro precisava ver o que estava acontecendo e se isso dizia respeito a Suna. Só então decidiria se ajudaria e em que medida. Aku para trás. Zabuza Momoshi gritou, imediatamente dizendo ao ninja mais jovem à sua frente para se afastar. Ele havia experimentado o poder do Sharingan em primeira mão. Mesmo que alguém que já morreu uma vez pudesse temer menos a morte, ele não queria de forma alguma ver Aku morto novamente diante de seus olhos. Ele não suportava testemunhar nem mesmo uma morte falsa pela segunda vez. Capítulo 213. Demônio de Kerigakuri. De pé sobre a água, Uchiha Itachi não se apressou para a batalha. Ele simplesmente fixou seu Sharingan nos seres reanimados recém-surgidos, parecendo um tanto cansado. Ele deixa Link jogar um pergaminho contendo ferramentas ninja seladas para os 3 reanimados usarem, permitindo que Baki e Uchiha Fugaku cerquem. Uf! Enquanto Momoshi Zabuza tece cartazes, a névoa se ergue. Sua voz, agora oscilando de um lado para o outro, diz: o Sharingan é realmente poderoso, mas, se ele não consegue ver nada, o que ele pode fazer? Antes mesmo de terminar de falar, a lâmina do carrasco corta silenciosamente o pescoço de Uchiha Itachi. Um jutsu de substituição. Eles estão realmente me subestimando. Do outro lado, o verdadeiro Momoshi Zabuza já está brandindo sua espada novamente. Bang! Uchiha Itachi gira o corpo, desferindo um chute na coxa do demônio e usando esse impulso para se inclinar para trás, evitando o fio da lâmina. Nas mãos de Zabuza, a lâmina do carrasco parece leve. Após uma breve pausa, ele desfere um golpe diagonal para baixo. Parecem dançar tango, quando um avança, o outro recua. Quando um recua, o outro avança. Manobram a distâncias que se alteram sutilmente sem nunca mais se tocarem. Um pequeno erro e não haveria mais volta. Mesmo dançando na ponta de uma espada, Uchiha Itachi permanece calmo. Sua respiração, batimentos cardíacos e expressão não mostram nenhuma mudança. Baki e Uchiha Fugaku, vendo 2 lutadores de Taijutsu nível 9 trocando golpes a queima-roupa, não conseguem fazer nada além de observar. Não há espaço para eles interferirem. Além disso, a área ainda está envolta pela técnica de ocultação na névoa. Uchiha Fugaku está se virando bem, já que pode contar com o Sharingan, e seu Taijutsu é decente. Baki, no entanto, tem apenas uma classificação de Taijutsu 7. Não é um ninja sensorial e não possui nenhuma habilidade especial de detecção para contornar a névoa oculta. Além disso, ele ainda não decidiu se arrisca ou não ajudar, então fica parado, sem saber o que fazer. De repente, Uchiha Fugaku cospe fogo, queimando grande parte da névoa. Sem hesitar, ele usa a técnica de cintilação corporal para avançar direto em Link. Respingo. O Uchiha Itachi enredado com Zabuza se dissolve na água corrente. Svi. Várias shurikens traçam um arco no ar, aproximando-se de Link.
Sombras se movem para interceptá-los, mas o fio brilhante sob a luz do sol é puxado, torcido e arrancado. Como grama cortada, ele decepa as cabeças de uma fileira de figuras sombrias. Silenciosamente, as sombras dos 8 portões revertem de 2 dimensões para 3. Movendo-se em altíssima velocidade, elas avançam em direção ao Uchiha Itachi. Eles são tão rápidos quanto o base Might Guy, então, em termos de velocidade, eles atingiram um sólido 10. Isso ainda é mais fraco do que muitos lutadores realmente monstruosos, mas contra um Uchiha Itachi gravemente doente. Eles não são meros alvos que podem ser nocauteados por um movimento de taijutsu. Tão rápido. Itachi pensa, inalando bruscamente e cuspindo chamas. O fogo percorre os fios. Com um puxão de seus dedos, o fio flamejante parece ganhar vida, enrolando-se, rodopiando e se enrolando em direção às 2 sombras dos 8 portões. Para evitar uma decapitação rápida, as 2 sombras imediatamente se achatam em forma bidimensional novamente, seus corpos se transformando em uma mancha de tinta escura no chão. Elas se esquivam do ataque, mas não conseguem atacar novamente por um instante. Pelo menos não até que a transformação bidimensional esteja totalmente completa. O fio flamejante circula Itachi uma vez e então ele o ataca novamente. Grandes faixas de sombras que tentavam impedir seu avanço são dissipadas em um instante. O campo de visão de Link clareia de repente. As sombras se movem rapidamente para preencher as lacunas novamente. Ele pode levar o estilo fogo, técnica de fogo do dragão tão longe? Baki fica atônito, mas não hesita. Formando uma lâmina de vento invisível na mão, ele avança. Afinal, seu relacionamento com Link ainda é bom, e ainda não há provas concretas de que Link se voltou contra Tsunagakure. Baki não pode simplesmente deixar o garoto morrer. Crack, crack, crack. Cerca de uma dúzia de espelhos de gelo emergem abruptamente da superfície da água, prendendo Link. Não muito longe, Momoshi Zabuza retorna correndo com a pesada lâmina do carrasco na mão. Com Itachi bloqueado pelas sombras, é impossível para ele alcançar Link a tempo, especialmente porque agora há proteção adicional. Os 3 Jounin de elite se aproximam logo atrás dele, prestes a unir forças e acabar com o inimigo. Dada a sua experiência em batalha, é improvável que eles atrapalhem seu trabalho em equipe. Embora pareça uma morte garantida, Link franze a testa. Ele não acredita que o Uchiha Itachi seria levado ao limite por 3 Jounin de elite. Desde o início, Itachi parecia exausto, como se já tivesse gasto muito chakra antes. Estrondo. A espiral da técnica do fogo do dragão é cortada pela lâmina de vento, e a lâmina do carrasco está a poucos centímetros de distância. Enquanto isso, a kunai lançada por Uchiha Fugaku quase certamente não errará. Estrondo. Antes que os ataques atinjam o alvo, uma enorme caixa torácica translúcida e alaranjada se materializa do nada, bloqueando-os. A lâmina de vento afiada como navalha deixa apenas um arranhão superficial, e a lâmina do carrasco não faz nada. A kunai, lançada com a precisão de um Uchiha, quebra com o impacto. É isso é? As pupilas de Uchiha Fugaku se contraem. Ele reconhece isso como uma lendária técnica secreta do Mangekyou Sharingan. Susanoo. Sob a proteção das sombras, Link recua rapidamente, usando uma substituição preparada para se proteger. Sem brincadeira, seu bisturi de chakra pode cortar chakra sólido, tornando-o um contra-ataque perfeito ao Susanoo. Mas Uchiha Itachi não é o tipo de lutador que simplesmente saca o mecha grande de forma imprudente. Ele simplesmente não tem reservas de chakra para sustentar um confronto prolongado com o Susanoo. Então ele normalmente o usa apenas para bloquear o dano recebido e preparar seu próximo ataque, ou então prepara alguma ferramenta divina para confundir o inimigo. Não adianta se colocar em perigo. Enquanto Link recua apressadamente, o chakra de outras pessoas flui para o seu corpo, e tudo ao seu redor se estilhaça em fragmentos. A voz ansiosa de Aku ressoa Link. Genjutsu. Link recupera a razão e percebe que antes, quando Itachi se aproximou e lutou simultaneamente contra 3 Jounin de elite, ele ainda conseguiu lançar um Genjutsu em Link à distância usando apenas um dedo. Afinal, Link nunca olhou diretamente nos olhos de Itachi. Provavelmente aconteceu no momento em que ele liberou a técnica do fogo do dragão, forçando as 2 sombras dos 8 portões a retornarem à forma bidimensional e eliminando um grande aglomerado de sombras, expondo brevemente a linha de visão de Link. Ele realmente completou o Genjutsu em apenas uma fração de segundo? Uma estatística de Genjutsu de 10 é assustadora. Em comparação, Link calcula que sua própria habilidade em Genjutsu, incluindo quebrar ilusões, é de apenas 6, apenas razoável. O suficiente para lidar com um ninja comum ou até mesmo quebrar as ilusões de Orochimaru, mas enfrentar um Uchiha é difícil. Imagine Itachi, que é um monstro em Genjutsu. Por sorte, ele tem seu substituto pronto. Contanto que o próximo movimento de Itachi não seja mais Genjutsu, ele pode sobreviver a pelo menos 1 ou 2 ataques. O espaço se distorce ligeiramente. Chamas negras descem, envolvendo Link e Aku. Uff. Uchiha Itachi pousa na água, ofegante, parecendo ainda mais exausto. Um olho está fechado e sangue escorre. Seu outro olho não olha para a pessoa e o fantasma cobertos por Amaterasu. Em vez disso, ele levanta o olhar para os corvos voando por perto. Capítulo 214. Ele queria acabar com Link com apenas um golpe. No fundo, Uchiha Itachi sabia disso há muito tempo. Desde muito jovem, tendo ido para a guerra pouco depois de se tornar consciente de si mesmo. Sua experiência de combate não era inferior à de muitos shinobi veteranos de alto nível. Ele estava observando os movimentos de Link o tempo todo e provavelmente era um dos poucos que realmente entendia o quanto o garoto havia se tornado mais forte. Com Uchiha Fugaku presente, lançar um Genjutsu diretamente seria totalmente contraproducente, então ele teve que esperar pelo momento crítico. Comparando isso com o poder destrutivo do Amaterasu, seu olhar congelou de repente.
O Amaterasu que atingira seu alvo ainda queimava, mas Link permanecia parado no mesmo lugar. Até o fantasma próximo parecia ileso. Olhando mais de perto, havia uma fina camada de gelo, com apenas alguns centímetros de espessura a cobrindo a área à frente dos dois. Chiado, chiado. O som do gelo derretendo era incessante, mas o gelo à frente dos dois não mostrava sinais de afinar. Por mais forte que Amaterasu seja, ele precisa fazer o contato adequado para ser eficaz. É a habilidade do usuário de liberação de gelo? Ou, Itachi não tinha pressa. Mesmo que Amaterasu não tivesse conseguido, ele ainda tinha o próximo passo em mente. Morra! Como um relâmpago, Uchiha Sasuke entrou na briga, sem demonstrar piedade enquanto desferia um golpe com Chidori direto no peito do irmão mais velho. Itachi parecia cada vez mais exausto. Sua expressão permanecia fria como sempre, e ele usou a cintilação corporal para se esquivar instantaneamente. Seu tolo irmão mais novo havia crescido a um ritmo impressionante com a ajuda de Link, mas ainda não havia alcançado o nível de Itachi. Nem mesmo usar o Chidori seria suficiente, se nem o próprio Kakashi conseguiria acertar um golpe direto em Itachi enquanto estivesse com o Sharingan ativo. Sasuke definitivamente não conseguiria. Uma espada larga gigante avançou, implacável como uma sombra. O rosto de Momoshi Zabuza estava tomado pela raiva, os músculos do braço que segurava a lâmina estavam salientes e seus olhos pareciam os de um demônio, prontos para devorar alguém. Esse cara, não tem como evitar. Itachi avaliou rapidamente a situação, agarrou uma kunai na mão e a empurrou para frente para parar a lâmina da espada do carrasco. A kunai era curta demais, naquela situação de pressa, não havia tempo para preparar outro ataque. Tudo o que ele podia fazer era escolher a pior opção, um choque frontal, só para ganhar um instante. Clang! Faíscas voaram em todas as direções com o impacto do metal rangendo. No segundo seguinte, a ponta da kunai se partiu no mesmo instante. Mas aquele momento fugaz foi o suficiente para que ele se inclinasse para trás e esquivasse do ataque, e então tentasse escapar mais uma vez. Uma kunai afundou em seu ombro. Parecia que Uchiha Fugaku já estava esperando seu filho chegar. Em um movimento rápido, ele se tornou o primeiro na batalha a desferir um golpe certeiro em Itachi. Pum! Baki, que estava prestes a lançar sua segunda lâmina de vento, recebeu um golpe certeiro do Sharingan, Genjutsu, e caiu no local. Não havia nada que ele pudesse fazer. A estratégia de Tsunagakure para lidar com o Sharingan se resumia a se for 1 contra 1, fuja se for 2 contra 1 em bosque. Eles nunca encontraram uma solução real para as ilusões do Sharingan. A respiração de Uchiha Itachi ficou difícil, e finas gotas de suor apareceram em sua testa. Uchiha Fugaku certamente não se conteve. Ele pretendia matar seu filho mais velho imediatamente. Acontece que Itachi reagiu no último segundo, fazendo com que o ângulo da kunai mudasse ligeiramente. Termina aqui, Itachi. Foi o que ele pensou, mas no instante seguinte, um enorme braço esquelético alaranjado apareceu de repente e o empurrou para longe. A expressão de Itachi vacilou por um instante. Seu corpo balançou levemente, mas ele rapidamente se recompôs. Crack, 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 Link puxou a Aku consigo enquanto emergiam do Amaterasu ainda em chamas. Sem nada os bloqueando, agora estava claro que seu corpo estava coberto por uma armadura de gelo, exalando uma geada congelante. O álbum branco, como visto no mangá usado por seu dono original, congelava em uma armadura e evitava ferimentos. O problema era que quando o usuário original morria, era possível ver muito líquido caindo. Era basicamente um suporte para prender no corpo, semelhante ao amor de luxo, que se prende ao cabelo e, portanto, visível a olho nu. Link não precisava realmente daquele tipo de armadura de gelo, então, para se esconder, nunca havia usado o álbum branco para formar qualquer tipo de defesa, até agora. No momento em que viu o espaço se distorcer devido ao Amaterasu que se aproximava, ele fez contato com a área ao seu redor e congelou uma camada de gelo sobre ela. Se as roupas podem ser removidas para derrubar Amaterasu, naturalmente uma camada de gelo também pode isolá-lo brevemente. Liberação de gelo? Aku ficou de lado, parecendo bastante perplexo. Sua expressão tornou-se um tanto complicada. Mais uma vez, Link tinha sua sombra de guarda à sua frente. Ele não podia se dar ao luxo de ser pego em outro genjutsu. Mesmo que o oponente parecesse à beira do colapso, ele não podia baixar a guarda. Na história original, mesmo quando os olhos de Itachi ficaram brancos em ambos os lados, e seu Sharingan foi desativado automaticamente, ele ainda podia usar a terceira forma do Susanoo e a espada Totsuka. Uchiha Fugaku não se superestimou ao atacar sozinho. Em vez disso, ele despertou o Baki do Genjutsu. Como no início, os 3 Jounin de Elite formaram um triângulo ao redor do inimigo. As sombras de Link também se reagruparam, fechando todas as lacunas naquela formação. 2 sombras fortalecidas pelos 8 portões silenciosamente se aproximaram de Baki, impedindo que quaisquer pontos fracos fossem explorados. Enquanto isso, lá longe, o Takata e Yoshigaki Kizami ainda estavam em uma situação complicada. Vindos da mesma aldeia, ambos eram especialistas em técnicas de liberação de água e tinham alguma notoriedade. Conheciam bem os pontos fortes um do outro. Kizami não conseguia absorver nenhum chakra com Sameada. Em uma luta padrão, ele não tinha uma maneira rápida de reivindicar a vitória. Sem entrar na forma de besta com cauda, a força de Utakata estava muito além daquela de um Jounin Elite normal. Ambos os lados tinham chakra de sobra, bombardeando-se mutuamente com liberação de água. Era um espetáculo chamativo, mas eles não decidiriam um vencedor tão cedo. Ambos foram ensinados pelo mesmo mestre, então nenhum deles conseguia quebrar o jutsu do outro. Link, sem conseguir acertar o irmão, Sasuke pousou ao lado do amigo, apenas para seu Chidori perfurar o peito de Link como se não fosse nada. Essas pequenas sombras dele estão ficando cada vez mais fortes. À distância, Zetsu Negro emergiu pela metade do solo. Ao ver a força obviamente aprimorada das sombras, ele não pôde deixar de suspirar. Qual é exatamente a sua relação com eles? Perguntou Zetsu Branco de repente. Vocês são irmãos?
O rosto do Zetsu negro ficou escuro. Zetsu branco não percebeu e continuou entusiasmado. Você poderia se esconder dentro do ninjutsu de sombras? Calha a boca, disparou Zetsu negro. Ele estava prestes a dizer algo mais, mas viu Itachi ativando o Amaterasu, então sua atenção voltou para o campo de batalha. Ah, Amaterasu. Aquele garoto está acabado se não usar alguma outra técnica secreta. É o Itachi. É a liberação de gelo. Ele já usou essa habilidade antes. Zetsu branco, notando a camada de gelo entre o corpo de Link e o Amaterasu, disse com certo pesar. Nesse ritmo, a situação não parece muito boa para Itachi. Sasuke também está aqui. Cara, eu realmente queria ver uma batalha entre pai e filho sem todas essas pessoas extras no caminho. Ei! No campo de batalha, a situação havia tomado um rumo drástico. O recém-chegado Sasuke aparentemente havia atravessado o peito de Link com um único golpe. Sangue espirrou por toda parte, e todos, tanto os vivos quanto os ressuscitados, ficaram atordoados. No segundo seguinte, o próprio Sasuke se ajoelhou dolorosamente na superfície da água. Aku estendeu a mão e pressionou o peito de Link na tentativa de salvá-lo. Sem perder tempo, Uchiha Fugaku se virou para correr em direção ao filho mais novo. Momoshi Zabuza usou sua espada do carrasco para cortá-lo, deixando Baki sozinho para enfrentar Uchiha Itachi. A visão era quase cômica. Ao longe, o Takata avançou de repente em frenesi. Sua velocidade disparou, e nem mesmo Kizami conseguiu detê-lo. Isso vai ficar interessante, disse Zetsu branco alegremente. Zetsu negro, por outro lado, tinha uma expressão sombria. Ele tinha um palpite de que aquele garoto de Konoha, Link, talvez não morresse de fato. O pirralho tinha técnicas estranhas demais. Zetsu negro o observava atentamente. O garoto sempre evitava revelar muitas informações quando estava sozinho, e cada vez que lutava, revelava algo novo. Enquanto Zetsu negro ponderava, a atmosfera no campo de batalha ficou bizarra. O Shigaki Kizami pousou não muito longe. Eu já estava ficando animado, mas parece que nossa luta está temporariamente suspensa. Ele ergueu a enorme sameada em uma mão e disse, Itachi-san, está é a primeira vez que vejo você tão maltratado. O ombro de Itachi ainda estava perfurado por uma kunai. O sangue continuava a escorrer. Sua capa preta e vermelha da Akatsuki estava esfarrapada devido à troca com a espada larga de Zabuza, e devido à técnica do fogo do dragão girando ao seu redor, constantemente matando as sombras que o atacavam. Seu cabelo estava levemente cacheado devido ao calor. Seu corpo foi levado ao limite. Ele estava extremamente exausto, e até mesmo seu Sharingan foi desativado. O sempre calmo escarlate da Akatsuki finalmente foi forçado a tal situação. Parceiro, Ina veio correndo, ansiosa. Por mais preocupado que estivesse em se envolver na briga, não conseguiu ficar parado depois de ver seu atendente da caixa de areia espancado até a morte. Ele até esqueceu de adicionar miau à sua fala. Uma aura rara e assassina surgiu no rosto normalmente calmo de Utakata. Eu vou matar todos vocês. E por todos vocês, ele claramente não quis dizer apenas o par na frente dele, mas até mesmo o Uchiha Sasuke ajoelhado à distância. Quando estava prestes a atacar, Uchiha Fugaku, que estava entre o Takata e seu filho mais novo, falou em tom grave. É um genjutsu. Sasuke está sob um genjutsu. E você? Claque. Uma mão pressionou o braço em que Fugaku segurava sua kunai. Pai. Sangue e lágrimas escorriam pelas bochechas de Sasuke. O Tomoe em seus olhos girava cada vez mais rápido, finalmente se fundindo em uma forma sinistra. É tão rápido quando Sasuke. Fugaku ficou atônito. Ele sentia que o chakra do filho mais novo não era mais o mesmo. Ele realmente se libertou de Koto Amatsukami. O rosto de Itachi permaneceu impassível, mas por dentro ele estava completamente surpreso. Ao ver o nascimento de mais um Mangekyou Sharingan, seu choque inicial se transformou em alívio. Não importa o que acontecesse, Sasuke agora tinha forças para enfrentar Madara. Se Sasuke o matasse, ele se tornaria o herói de Konoha. Mas o Jinchuriki dos 6 caudas e aquele gato ninja poderiam ser um incômodo. Eles teriam que ser enfrentados. Sua linha de pensamento foi interrompida abruptamente quando seus olhos encontraram os de Sasuke, e seu mundo inteiro ficou escuro. Naquele momento, suas habilidades com o Sharingan, Amaterasu e Tsukuyomi foram retiradas. Mesmo que ele reunisse o chakra restante para ativar o Susanoo, por quanto tempo conseguiria resistir na escuridão total? Uma nova habilidade do Mangekyou Sharingan? No último segundo de sua visão, ele viu Sasuke correndo em sua direção, com um raio brilhando em suas mãos. Mas ele não tentou se esquivar, simplesmente ficou parado, aceitando silenciosamente. A escuridão profunda lhe trouxe uma sensação desconhecida de tranquilidade. Seus olhos sem vida se fecharam. Que isso acabasse ali. Quanto ao resto, ele já tinha feito tudo o que podia. No segundo seguinte, seu corpo foi perfurado. Sob a força maciça, ele foi arremessado para trás. Não houve muita dor, sua vida e vitalidade se esvaíram aos poucos e, finalmente, até mesmo sua consciência afundou em uma escuridão sem fim. E perdoe-me, Sasuke. Capítulo 215. Itachi-san, adeus. O Shigaki Kizami pretendia intervir e resgatá-lo, mas 3 Jounin de elite o observavam constantemente. E suas expressões e olhares deixavam claro que qualquer ação seria arriscada. Decidindo não se demorar, ele abandonou decisivamente o corpo sem vida do parceiro e fugiu em um instante. Enfrentar o Takata sozinho poderia ter sido possível. Cada um conhecia as técnicas e lâminas do outro, mas adicionar Momoshi Zabuza à luta tornou isso impossível. Ambos conheciam as habilidades um do outro por dentro e por fora, e naquela situação, Kizami não poderia explorar plenamente as propriedades especiais de sua espada. Sameada. Sozinho, ele não tinha chance de derrotar tantos oponentes poderosos. Cal.
De repente, os corvos no céu foram engolidos pelas chamas negras de Amaterasu. Rapidamente, eles foram reduzidos a cinzas e caíram na água. Respingo. Após matar Itachi, Uchiha Sasuke largou o cadáver e apertou a testa de dor. A atmosfera ficou tensa novamente quando Takata e Momoshi Zabuza se aproximaram de Uchiha Fugaku e seu filho, parecendo prontos para atacar. Espere. O homem de cabelos brancos que estava curando Link naquele momento gritou de repente. Um momento antes, ele não sentirá nada além de tristeza pela perspectiva de perder uma vida, mas... Link expirou e se levantou dos braços de Aku. O ferimento em seu peito havia desaparecido sem deixar vestígios. Apenas o rasgo em sua roupa indicava o poder daquele golpe de Chidori. Uma técnica de clonagem pode realmente anular um ferimento fatal. No instante em que foi atravessado por Chidori, Link se preparou para usar sua técnica de extração delicada de doenças com todas as suas forças para se manter vivo, além de tomar alguns comprimidos, se necessário. Ele também percebeu logo no início que Sasuke provavelmente estava sob a influência de Kotoamatsukami e suspeitou que toda a ideia de ele vir até aqui para lutar pudesse ser parte de algum esquema Uchiha maior. Aquele manipulador fanático nos bastidores era capaz de fazer qualquer coisa acontecer. No entanto, ele nunca imaginou que, embora seu corpo tivesse sido obviamente perfurado, o clone das sombras não tivesse sido dissipado. Essa tênue conexão ainda lhe permitia separar a cabeça do tronco. A destruição de seu coração não afetou seu cérebro em nada. Além de ficar brevemente incapaz de se mover, não houve nenhum outro dano. Fazia sentido se ele pensasse bem. Até mesmo os 8 portões, capazes de literalmente dilacerar um corpo, poderiam ter seus danos apagados por essa técnica de clonagem. Então, ser empalado no peito não era basicamente nada. Link prontamente revisou seu plano de fingir-se de morto. Em vez de simplesmente cancelar o clone e se levantar, ele coordenou com Uchiha Itachi para simular a própria morte. Parte disso era na esperança de desencadear o despertar do Mangekyou Sharingan de Sasuke. Outra parte era para ocultar os verdadeiros efeitos de sua técnica. Era altamente provável que Zetsu e Obito estivessem secretamente observando a batalha de Itachi. Então Link queria disfarçar essa habilidade de negação de dano como algum outro jutsu, algo semelhante ao Izanagi. Ele também queria atrasar o aparente tempo de cura, simulando uma fraqueza. Além disso, agora que um usuário do Mangekyou Sharingan estava em cena, os pensamentos de Link estavam a mil, e ele estava até reconsiderando sua abordagem inicial excessivamente cautelosa. Pela própria natureza de sua técnica de clonagem, contanto que protegesse a cabeça, ele não precisaria temer a morte. Com o Mangekyou de Sasuke despertado, algumas ideias mirabolantes que ele antes rejeitava poderiam se tornar viáveis. Link? A expressão de Takata mudou de uma mistura de intenção assassina e tristeza para uma de alívio e espanto. Então ele quase sorriu, mas se conteve conseguindo apenas dizer, que ótimo. Afinal, o Takata estivera sozinho por tanto tempo. Ele acabará de encontrar um amigo que o aceitava e precisava dele, não como um Jinchuriki ou uma arma, mas como um igual. Como ele suportaria perder aquele amigo? Uchiha Fugaku também suspirou aliviado e abaixou sua kunai. Era melhor não continuar lutando. Embora surpreso por Link ter sobrevivido, Fugaku sentia-se, acima de tudo, feliz. De sua perspectiva, tudo o que acontecerá podia ser visto como uma boa notícia. Itachi havia encontrado um pouco de paz e Sasuke havia despertado o Mangekyou. A dor daquele despertar era apenas o preço necessário. Como trazer um filho pequeno para o campo de batalha. Se você quer algo, precisa pagar por isso. Baki, por sua vez, manteve-se no papel de espião sempre paciente, memorizando cuidadosamente cada novo detalhe. Ressurreição? Ou algum jutsu que cura feridas mortais? Ele anotou tudo, com a intenção de compartilhar a informação algum dia. Momoshi Zabuza, desconhecedor das habilidades de Link, ficou momentaneamente atordoado ao vê-lo se levantar. Logo, porém, aceitou calmamente a existência de uma técnica tão poderosa. Afinal, era a mesma pessoa que podia invocar os mortos para a batalha e perturbar a terra pura por capricho. Ser tão forte com apenas 11 anos era praticamente equivalente a ser filho do sábio dos 6 caminhos. Parceiro Miau. Com lágrimas nos olhos, Ina agarrou-se à perna de Link. Estou tão feliz que você esteja bem, Miau. Uma sombra puxou o corpo de Uchiha Itachi e o inconsciente Jugo para fora d'água. Link afagou a cabeça de Ina e sorriu para Sasuke ao longe. Ei, você realmente precisa que eu vá e te convide? Sou um homem ferido, sabia? Ele apontou para o peito exposto. Uchiha Fugaku deu um tapinha reconfortante nas costas de Sasuke. Sasuke, enxugando as lágrimas de sangue do rosto, caminhou lentamente para a frente e abriu a boca. Parabéns. Você cuidou de um alvo na sua lista de vinganças, interrompeu Link, antecipando um pedido de desculpas. Algumas emoções, se não forem expressas, são mais fáceis de controlar, e isso torna a pessoa mais útil como ferramenta. Ainda assim, ele estava curioso sobre as habilidades Mangekyou recém-despertadas de Sasuke. A julgar pela dor que Sasuke demonstrou após correr para matar Itachi, ele devia ter usado alguma técnica Mangekyou. Mas nenhuma pista visual óbvia havia aparecido, então provavelmente não eram habilidades comuns como Amaterasu ou Kagutsushi. Ele não tinha como saber se toda aquela conversa sobre viagem no tempo tinha ajudado. Com isso em mente, Link deu um passo à frente, deu um tapinha no ombro de Sasuke e sorriu. Vamos lá, vamos para casa. A expressão de Takata não mudou muito, mas ele pareceu ligeiramente descontente quando seus olhos pousaram em Sasuke. Ina, por outro lado, simplesmente seguiu alegremente sem pensar muito. Com pouco tempo restante para a invocação de Rashomon, Link disse aos 3 Jounin de Elite e Aku que eles estavam livres para ir, agradecendo-lhes o tempo todo. Ele não estava preocupado com Zabuza ou Baki revelando seus segredos. Na verdade, ocultar o verdadeiro efeito do jutsu exigia que outros espalhassem a informação errada. Se Uchiha Fugaku queria seguir seu filho, que assim fosse.
Momoshi Zabuza e Aku se despediram, e Baki, relutante em parecer ansioso demais para revelar segredos, optou por partir com o grupo de Link. Talvez ele estivesse pensando demais. Durante todo o tempo, Sasuke permaneceu perdido em sua mistura confusa de ódio, tristeza, confusão e alegria. A montanha-russa emocional de matar aquele homem o deixará entorpecido. Link invocou um dragão de terra cuja luz varreu o chão. Zetsu, eu sei que você está aí observando. Se o momento fosse oportuno, ele teria tentado puxar conversa com o Zetsu negro naquele momento. Além de seu ninjutsu mutante, o conhecimento da história em si era a maior vantagem de Link. Até onde ele podia perceber, ele e Zetsu não tinham nenhum grande conflito de interesses. Então talvez ele pudesse pegar carona nos planos de Zetsu de reunir o chakra da besta com cauda. O plano olho da lua de Obito e Madara não lhe dizia respeito. Frustrá-lo mais tarde seria tão fácil quanto estalar os dedos. Agora que Idan, Kakuzu e o inimigo de Sasuke, Itachi, haviam partido e se retirado da Akatsuki, Link sentia que não havia mais conflito direto. Trabalhar juntos pode não ser uma má opção, afinal. Uma luz misteriosa brilhou nos olhos de Link enquanto ele ponderava as possibilidades. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 216. Noite. A Terra do Fogo. Em uma certa cidade posto, dentro de uma estalagem. Amano Ivato. Essa é a nova habilidade que obtive. Seu efeito é apagar a visão de qualquer um que cruze meu olhar e, ao mesmo tempo, despojá-lo de seu jutsu ocular. Uchiha Sasuke declarou abertamente sua habilidade. Amano Ivato. Memórias surgiram na mente de Link relembrando sua origem. No mito japonês Kojiki, a deusa do sol Amaterasu tinha tanto medo do Susanoo, que se escondeu dentro do Amano Ivato, fazendo com que o mundo perdesse sua luz. No mito foi o deus Amino Tajikaral quem tirou Amaterasu da caverna. No mangá, Sasuke afirma ter herdado a vontade de Itachi, razão pela qual possui o poder de Amenotejikara. No entanto, no mundo real atual, agora que Sasuke despertou o Mangekyou Sharingan com pleno conhecimento da verdade, ele ganhou um jutsu ocular que prende Amaterasu na escuridão. O destino é realmente divertido. É uma pena que não seja um jutsu ocular do tipo espaço-temporal. Link sentiu um leve arrependimento no coração e permaneceu em silêncio por um tempo antes de dizer: na verdade, eu sei como despertar o Mangekyou Sharingan. Uchiha Sasuke não disse nada. Ele tinha uma leve sensação sobre aquelas histórias passadas e também sobre a conexão que sentiu ao perfurar o corpo de Link, dois chakras se tocando. Tudo que sentiu de Link foi calma, não o pânico, a dor, a raiva ou a confusão que se esperaria. Inclusive o fato de que Itachi te atrairia para cá. Eu já tinha imaginado. Link continuou. Como pretendia usar o Mangekyou Sharingan para falar com Obito e o Zetsu negro, ele não podia ignorar o portador do Mangekyou Sharingan. De fato, desde o início, ele adivinhou o plano de Itachi e optou por cooperar. Caso contrário, uma vez que a batalha começasse, ele teria trazido Mikoto Uchiha também e feito o casal Uchiha ganhar tempo enquanto ele se unia ao Takata e Shadow para acabar com Kizami primeiro. Ele gostava de crianças boas que faziam selos de mão de verdade. Inclusive aquele momento em que seus olhos despertaram. Não revelei imediatamente o efeito da minha técnica. Isso também fazia parte do meu plano, ou melhor, do plano de Itachi. Ele fez uma pausa e expôs os planos de Uchiha e Itachi, depois colocou o pergaminho contendo o cadáver selado daquele filho devotado no tatame. Uchiha Sasuke não estava bravo, suas emoções eram extremamente complexas. Seu irmão mais velho morreu calmamente por suas mãos, abrindo caminho para seu futuro, enquanto seu amigo cooperou no ato para que ele pudesse ganhar forças. Ambos ignoraram seus sentimentos, sua dor, e mesmo assim ele não conseguia deixar isso para lá. Aquela emoção intensa escondida sob sua aparência distante. Ele arriscaria a vida para bloquear um ataque direcionado a Naruto durante uma missão, simplesmente porque eram companheiros. Foi assim que ele ganhou um amigo que não para de persegui-lo. Diante de Link, que um dia o tirou do abismo, diante de alguém que foi gentil com ele desde o começo, como ele poderia ficar com raiva? Você, Uchiha Sasuke, olhou para ele e encontrou o olhar do amigo. O que exatamente você quer fazer? Link levantou-se lentamente e abriu a porta de papel, deixando o luar entrar. Sua voz foi carregada pela brisa da noite. Sasuke, você não acha que este mundo é um pouco barulhento demais? Uchiha Sasuke ficou um tanto confuso. Países, vilas, daímios, ninjas. Link ergueu a mão, observando o luar deslizar entre seus dedos. Seu tom tornou-se grave. Sasuke, eu já matei muita gente. Muita matança sem sentido. O sábio dos 6 caminhos espalhou chakra e ninjutsu para conectar as pessoas, mas estes se tornaram ferramentas de conflito. Na Academia Ninja, o Código Ninja me ensinou que este é simplesmente o nosso ofício. Somos ferramentas e não devemos demonstrar nenhuma emoção. Sempre foi assim. Mas só porque sempre foi assim, isso torna tudo certo? Ele parecia estar se perguntando, ou talvez Sasuke, e seu rosto revelava emoções complexas, difíceis de expressar em palavras. Esses eram os sentimentos que ele reprimia desde que se tornou um ninja. Era tudo que um viajante de uma nação pacífica sentiria ao ser lançado em um mundo distorcido e brutal. Este lugar tinha muitos loucos. Um a mais ou a menos não faria diferença. Uchiha Sasuke não respondeu. Ele vira Momoshi Zabuza e Aku em primeira mão e realizará muitas missões na caótica Terra dos Rios. A crueldade do mundo ninja sempre o espreitava. Sasuke. Link cerrou o punho, fechou os olhos e disse: ninguém nasce no topo. Seja você, eu ou até mesmo um deus, todos começamos do mesmo lugar. Mas a insuportável vacância daquele trono está prestes a acabar. Ele abriu os olhos novamente, retornando à sua compostura habitual. Eu vou mudar este mundo. Vou erradicar completamente a ocupação ninja. Ascenderei ao trono para que este mundo gire de acordo com a minha vontade. Ele se virou, fitando o Mangekyou Sharingan. Antes disso, preciso de você.
Sasuke. Dizendo isso, ele estendeu a mão, assim como fizera naquela noite chuvosa quando perguntou a Sasuke por que ele buscava poder. Então essa é sua resposta? Uchiha Sasuke não hesitou por muito tempo e estendeu a mão para pegá-lo. Com voz firme disse, eu sou Uchiha Sasuke. De agora em diante, eu me tornarei sua força. Por que ele despertou a técnica Mano Ivato? Teria sido porque estava sendo controlado por aquele estranho jutsu ocular para assassinar Link? Ou será que ele viu Link ser morto pela técnica ocular Amaterasu em alguma ilusão? Ou talvez tenha sido o tormento de Tsukuyomi mencionar transformar ilusões em realidade. Ele não sabia. Tendo experimentado uma dor de cortar o coração mais cedo naquele dia, até mesmo a morte seria preferível a passar por isso novamente. Ele não se importava nem um pouco com o mundo ou com a vila, ele só queria se tornar a força daquela pessoa. Seja o trono ou a mudança do mundo, não o deixe sozinho novamente. Sentado nas sombras, a expressão de Uchiha Sasuke ficou mais determinada do que nunca, e seus olhos brilhavam com uma clareza incomparável. Seus chakras convergiram naquele momento. O sábio dos 6 caminhos já sonhou que as pessoas se conectassem e se comunicassem através do chakra. Agora, esse ideal se concretizava com um lado expondo seu coração. Link percebeu os pensamentos do jovem. Ele havia se preparado para pintar uma grande visão do futuro, mas agora não sabia como começar. Na verdade, esses chamados títulos. Ele me soltou, não disse mais nada, e a conexão de coração se rompeu. Seu rosto ficou na sombra, ilegível. Ele simplesmente disse, você está bisbilhotando há um bom tempo. É melhor aparecer. Que ambição grandiosa. O Takata saltou do telhado, aterrissando no pátio, elevando levemente o tom de voz. E você? O que acha? Link lançou-lhe a pergunta. Uchiha Sasuke, escondido na escuridão, encarava o Jinchuriki dos 6 caudas com seu Mangekyou Sharingan. Se o Takata demonstrasse qualquer comportamento suspeito após saber disso. Mas o Takata encontrou seu olhar sem medo e falou seriamente, estarei de olho em você. Da próxima vez, eu vou te matar primeiro. Ele não disse mais nada, mas de certa forma já tinha dado sua resposta. Link tentou acalmar a onda de emoção dentro de si. Será que ele sabia o que isso significava? Mangekyou Sharingan mais besta com cauda mais sua técnica do clone das sombras igual? Capítulo 217. No dia seguinte, pela manhã, na pousada, Orochimaru transplantou algo em mim, e isso fez com que meu poder saísse do controle. Sob a influência do Sharingan do outro lado da sala, o capturado Jugo contou toda a história do que havia acontecido com ele, como se fossem feijões caindo de um tubo de bambu. Embora Sasuke não fosse particularmente habilidoso em Genjutsu, uma vez que abrisse o Mangekyou Sharingan, uma pessoa comum não teria chance de resistir. E Jugo, tendo sido atingido pela técnica da palma mística e privado de sua força, ficou ainda mais impotente. Link estava um pouco familiarizado com a primeira parte do relato de Jugo, ser levado por Orochimaru, a pesquisa que produziu o selo amaldiçoado, conhecer Kimimaro. Então a história tomou um rumo repentino. Orochimaru transplantou o tecido celular de uma criatura desconhecida para o corpo de Jugo, fazendo com que o poder do selo amaldiçoado original se descontrolasse. Suas habilidades especiais, absorção celular e expulsão celular, foram drasticamente aprimoradas. Seu corpo rompeu seus limites anteriores, permitindo-lhe manejar energia natural livre e infinitamente. O preço que ele pagou foi que suas células internas estavam constantemente queimando. Quanto mais ele usava energia natural, mais rápido suas células se deterioravam. Sua personalidade interior assassina assumiu o controle e, para sobreviver, ele empregava continuamente a absorção celular para sugar células de outros seres vivos. Por fim, Orochimaru usou uma barreira especial para selá-lo na prisão subterrânea da base. Quanto aos outros monstros, eles experimentaram mutações descontroladas semelhantes após a conclusão da cirurgia de transplante de Orochimaru. Suas vidas estavam em perigo, então, usando o que restava dos fluidos corporais de Jugo dentro do selo amaldiçoado, cada um deles obteve uma versão fragmentada de absorção celular. Quanto maior a compatibilidade com o selo amaldiçoado, mais completa seria sua absorção celular. Aqueles cuja compreensão dele fosse severamente deficiente morreriam e apodreceriam rapidamente. Aqueles que conseguissem uma versão um pouco mais completa poderiam viver mais, mas ainda precisariam devorar células vivas e frescas. Em outras palavras, eles tinham que comer criaturas vivas. As células de animais selvagens são muito inferiores em qualidade às de bestas invocadas, e a maioria das bestas invocadas tem células mais fracas que as de um humano. Entre os humanos, as células de ninjas ou samurais são superiores. Naturalmente, as células da própria espécie são as mais fortes de todas. Em circunstâncias normais, comer animais seria suficiente para sobreviver. Mas aqueles que haviam sido influenciados pelo selo amaldiçoado não se importavam nem um pouco em comer carne humana e não tinham escrúpulos em caçar os seus. Após a rebelião, Orochimaru partiu. Os guardas que ele havia colocado foram logo devorados pelas cobaias cada vez mais poderosas. Para sua própria sobrevivência, as cobaias se voltaram umas contra as outras e depois se dispersaram, caçando tudo o que podiam para sobreviver. 2 deles ficaram para trás para espalhar a notícia da base de Orochimaru, atraindo mais ninjas. Cerca de um mês atrás, um grupo de ninjas de Amegakuri chegou. Durante a luta com os 2 indivíduos restantes, eles acidentalmente libertaram Jugo, que estava selado no subsolo, no nível mais baixo. Tomado por sua personalidade assassina, Jugo imediatamente devorou os outros 2 indivíduos para restaurar seu tamanho corporal. Os ninjas de Ami liberaram uma toxina estranha que o nocauteou brevemente, e então arrancaram grandes pedaços de sua carne enquanto ele pairava em um estado semiconsciente, levando consigo seus equipamentos experimentais e dados quando partiram. A partir de então, as 2 personalidades de Jugo se alternaram no controle. Ele permaneceu perto da base e se recusou a sair, até que Link e os outros finalmente o encontraram.
Então foi isso que aconteceu. Link entendeu mais ou menos porque aquelas criaturas se tornaram canibais. Os monstros na base da ilha ao sul provavelmente eram cobaias de baixa qualidade do selo amaldiçoado. Incapazes de dominar uma versão suficientemente completa da absorção celular, eles se autodestruíram assim que seus corpos começaram a entrar em colapso. Os monstros na base ao norte eram mais talentosos. Após uma rodada de eliminação brutal, a maioria deles mal conseguia se manter viva por meio da absorção celular. Logicamente, tudo se encaixava. Ainda assim, o que diabos eram aquelas células transplantadas? Qualquer que fosse a fonte original, ela parecia incrivelmente forte, energia natural ilimitada à sua disposição, embora só pudesse ser liberada de forma rudimentar e obrigasse seu hospedeiro a devorar seres vivos apenas para sobreviver. Mesmo Jugo, que possuía o selo amaldiçoado original e podia dominar completamente a absorção celular, só conseguia equilibrar sua regeneração e destruição por uma margem estreita. Assim que lutou a sério, seu corpo encolheu visivelmente. Embora o mundo ninja não seja escasso em experimentos humanos ou outras práticas repugnantes, o canibalismo parecia cruzar os limites. Tanto Uchiha Sasuke quanto o Takata demonstravam expressões de claro desgosto. Depois de terminar seu relato, o agora liberto Jugo sentou-se de pernas cruzadas e disse calmamente: "Você vai me matar?" Link ainda não tinha decidido como lidar com ele. Sem a técnica da palma mística de Link para manter seu lado assassino sob controle, Jugo era como uma bomba relógio. Talvez devessem trazê-lo de volta para Tsunade examinar. Estava começando a parecer aquele jogo do sapo viajante. Toda vez que ele saía da vila, acabava trazendo algo de volta. Mas o que raios Tsunade estava tramando, desaparecendo tão aleatoriamente? Se continuasse assim, quem sabia quando o novo remédio estaria pronto? E os experimentos de Orochimaru? Talvez a própria Tsunade tivesse feito algum avanço na pesquisa de Orochimaru? Fingindo compostura, Link se levantou e disse: "Ainda podemos precisar de você. Recomponha-se, estamos voltando para a base. Há outras tarefas pela frente." Poucos dias depois, em uma pequena ilha não muito longe da Terra das Ondas. Maldito seja, Uchiha. Malditos sejam, crianças. Uma lesma enorme se debateu. Seus olhos brilhavam com o Mangekyou Sharingan, mas ele só conseguia ficar parado enquanto seu corpo era fatiado em pedaços com um bisturi de chakra. Gritos furiosos reverberavam pela área através do chakra. Bestas com cauda não sentem dor física, sentem? Esse pensamento passou pela cabeça de Link enquanto ele selava pedaços do chakra da besta com cauda. A julgar pela forma como Seis Caudas se comportou, parecia completamente enfurecido e transbordando de ódio. Alcançar o tipo de entendimento pacífico visto durante a Quarta Grande Guerra Ninja claramente não aconteceria ali. De qualquer forma, pouco importava. Para se tornar um Jinchuriki perfeito, você precisa de certos dons. Sem reconhecer genuinamente a besta com cauda como um igual, não há truque para alcançar a perfeição. O chakra conecta corações. Ninguém pode se enganar sobre isso. Chega! O Seis Caudas está prestes a morrer, disse o Takata, impedindo Uchiha Sasuke de continuar arrastando a besta com cauda para fora com o Sharingan. Link, ocupado armazenando 5 grandes pergaminhos, balançou a cabeça, desapontado. Mal cortamos uma dúzia de fatias e ele já está no limite? Que frágil! Veja o Nove Caudas. Ter metade do seu poder tirado dele dificilmente o perturbou. Mesmo sendo devorado pelos irmãos de ouro e prata, não causou muito dano. Mas o Seis Caudas está sendo dramático demais. O Takata explicou. O poder de uma besta com cauda compreende duas partes, seu chakra e sua vontade. Se um Jinchuriki forçar o poder da besta com cauda, sua vontade se infiltra e causa corrupção. Esse é o perigo. Quanto à sua ferramenta ninja, ela não corta simplesmente o chakra dos Seis Caudas, ela também corta pedaços de sua vontade. Para os Seis Caudas, é como ter pedaços de seu corpo arrancados. Mesmo a regeneração de uma besta com cauda não é ilimitada. Ela não pode continuar sendo cortada em pedaços para sempre. No momento está tão fraca que levará anos para se recuperar. Mas curiosamente ainda posso usar seu chakra porque ele está quase inconsciente agora. Talvez eu até consiga passar esse chakra para outros. Uma bateria portátil? Link estava prestes a testá-la quando Sasuke estendeu a mão. O Takata fez uma pausa e colocou a palma da mão no braço de Sasuke, transferindo o chakra dos Seis Caudas para ele. Eu posso usar, disse Sasuke, assentindo brevemente. Sem efeitos colaterais até agora. É muito adequado para você, Link. O Takata queria falar, mas hesitou. Enquanto canalizava chakra para Link, acrescentou. Sem a cooperação da besta com cauda, preciso estar por perto para compartilhar seu chakra. E o Seis Caudas está tão fraco agora que não há muito mais a oferecer. Esse pouco sobrou, é claro. Era na escala de uma besta com cauda. Para os padrões humanos, ainda era enorme. Acho que não consigo mais me transformar em uma besta com cauda, disse o Takata, liberando uma onda massiva de chakra da besta com cauda. Uma aura branco-azulada o envolveu, mas a mortalha usual da besta com cauda não apareceu. Não é que não haja chakra suficiente, a vontade da besta com cauda desapareceu. Agora eu entendo. É muito chakra. Link testou o chakra da besta com cauda dentro de seu próprio corpo, achando-o estranhamente familiar. Embora fosse claramente de origem externa, era fácil de manejar. Formando selos, ele tentou usar a técnica dos clones. Estranhamente, o chakra não desapareceu no ar desta vez, mas operou suavemente sob seu controle. Para sua surpresa, um clone branco acinzentado apareceu e caiu no chão. Espere um segundo. Pensamentos lhe percorreram a mente. Ele tentou novamente, desta vez liberando o ninjutsu apenas com o chakra da besta com cauda, e o clone saiu normalmente. Repetindo vários testes, ele descobriu o padrão. Sempre que ele misturava uma fração sequer do seu próprio chakra, o jutsu sofria mutação. Quando ele usava apenas o chakra dos Seis Caudas, o ninjutsu permanecia normal. Então meu chakra é o problema.
Como todos sabem, o chakra é criado pela combinação de energia espiritual e energia física. Então, o problema era com a mente ou com o corpo? A resposta parecia óbvia. Link lembrou-se de como sempre aprenderá ninjutsu de uma forma pouco ortodoxa, conceitual. Muitos pensamentos lhe passavam pela cabeça, mas ele se obrigou a manter a calma. Suposições por si só não resolveriam nada, ele precisava de prática concreta. Ser capaz de conjurar ninjutsu padrão é um grande impulso para mim. Pelo menos agora posso usar algo como a técnica do Clones das Sombras corretamente e acelerar meu treinamento. Com o hack de experiência dos clones, posso aprimorar todos os tipos de jutsu elemental e técnicas proibidas. Só preciso revisitar as versões padrão dos jutsus que já aprendi, e então, ele sentiu-se momentaneamente tentado a adiar sua busca por Orochimaru e se concentrar no treinamento. A abundância de chakra da besta com cauda, somada à eficiência dos clones das sombras, significava infinitas possibilidades de sinergia entre ninjutsu normal e jutsus mutantes. Havia muito a explorar. Não posso prolongar isso. Com o Mangekyou Sharingan do nosso lado, contanto que Obito e Pain não apareçam, podemos lidar rapidamente com Orochimaru. Não podemos deixá-lo se desenvolver sem controle. Lidar com apenas um jugo já é um saco. Se mais começarem a aparecer, será um desastre total. Preciso pôr as mãos naquele misterioso corpo original. Preparando-se, Link disse: "O Takata, me empreste um pouco mais de chakra. Vou usá-lo para usar minha técnica do eremita púrpura e verificar a posição de todos. Depois, vamos acabar com Orochimaru de uma vez." Capítulo 218. Na Terra da Chuva, dentro de um escritório de uma casa de penhores sob o controle da Katsuki. Chefe Genji, o Sr. Kakuzu realmente? Encostado na parede, o jovem baixou a voz enquanto perguntava. "Kyuya, não meta o nariz onde não é chamado", disse o homem chamado Genji, com um cigarro na boca. "O supervisor enviado pela organização chegará amanhã. Ouvi dizer que é aquele Anjo-sama, o Sr. Kakuzu." Ele ficou em silêncio por um momento antes de continuar. "Eu também não sei muita coisa. Você, Bang?" Antes que ele pudesse terminar, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Kyuya prontamente chutou o painel estilhaçado da porta para trás, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma mão áspera e gigante agarrou seu pescoço. "Vocês são da Akatsuki, não são?" Um homem carrancudo, usando um protetor de testa de Amegakure por cima das roupas, apareceu de alguma forma em frente à mesa. Sua cabeça quase chegava ao teto, e o que ele usava parecia mais uma cortina cortada do que uma roupa de verdade. Sua pele era marrom escura e havia saliências estranhas em sua testa. Mesmo algumas cobertas pelas roupas ainda pareciam bizarras. Sobreviventes de Anzo passaram pela cabeça de Genji, mas ele não tinha certeza absoluta. Aqueles três eram mesmo humanos? Eram mais nojentos do que as aberrações de Otogakure que haviam passado por modificações corporais. Bem, quase no mesmo nível do Lorde Kakuzu, eu acho. Baki. Kyuya tentou revidar, mas em um instante foi imobilizado no chão. O bruto que o agarrava exibia duas fileiras de dentes serrilhados como os de um tubarão. "Ei, Kiru, posso comê-lo?" A pessoa no centro, aparentemente Kiru, lançou um olhar de advertência ao companheiro. "Controle-se. Não quero ter que te matar também." "Comê-lo?" Genji ficou apavorado. Seu corpo começou a tremer involuntariamente. Apesar de agir como um durão na maior parte do tempo, ele era, na verdade, bastante tímido. Caso contrário, após a morte do Lorde Kakuzu, ele não teria se ajoelhado imediatamente e jurado lealdade no momento em que Akatsuki veio procurá-lo. "Você parece realmente assustado", disse a monstra atrás dele em voz baixa. Sua respiração pesada pelas narinas atingiu o pescoço de Genji, causando arrepios. "Você está bem bonito, do tipo que eu gosto. Mas, você é o tipo de pessoa que eu gosto de comer." Eu. Sob o olhar incrédulo de Kyuya, Genji molhou as calças. À beira das lágrimas, ele recitou todas as informações que sabia. Keru olhou para Kyuya. "Vá em frente, você pode comê-lo agora." Clique. No instante seguinte, o pescoço de Kyuya foi torcido com um estalo nauseante. O monstro rasgou sua capa, revelando um corpo musculoso e protuberante, vestindo apenas uma tanga para cobrir o essencial. Segurando Kyuya como se estivesse abraçando um amante, ele começou a se curvar, absorvendo Kyuya aos poucos em sua pele. Cerca de meio minuto depois, restavam apenas pedaços de resíduos não digeridos e os restos das roupas de Kyuya. Um som baixo e estrondoso escapou da garganta da criatura enquanto seu corpo inchava um pouco mais. Genji ficou paralisado, perdendo o controle da bexiga e dos intestinos. No entanto, a morte que ele esperava não veio. A monstra fêmea atrás dele finalmente o soltou. A voz de Kiru quebrou o silêncio. "Contanto que você coopere conosco, não o mataremos. E se você se sair bem no futuro, podemos até considerar conceder-lhe esse tipo de poder. Me transformar em um monstro também." Um pensamento rude passou pela cabeça de Genji, mas ele manteve seus hábitos hipócritas de sempre, sem demonstrar. Como já estava ajoelhado no chão, simplesmente curvou a cabeça. Muito obrigado, meu senhor. Vocês dois fiquem aqui e ajudem-no a limpar", ordenou Kiru. "Controlem-se se não." Depois era a hora de reunir todos os outros e esperar pelo dia seguinte, pela chegada do anjo da Akatsuki. Uma forte intenção assassina brilhou em seus olhos cinzentos. Ele havia pago tanto e adquirido poder suficiente para a vingança. Agora, estava prestes a começar. Finalmente foi desenhado. Link sentiu que sua sorte tinha sido horrível. 3 dias inteiros, dezenas de tentativas todos os dias, e só agora, Hermit Purple apareceu. Foi doloroso. Ele não sabia bem o porquê, mas Imperador continuava aparecendo com muita frequência. Aquele stand é basicamente inútil em batalhas de alto nível. Felizmente, ele não precisava mais comprar câmeras. Ele já usava a técnica de transformação há tanto tempo que conseguia imitar uma câmera facilmente, e seus clones das sombras conseguiam lidar com isso.
Mesmo que um de seus braços fosse quebrado, ele poderia facilmente restaurá-lo. E graças ao Takata, que agia como um carregador portátil, cada stand que ele sacava durava 1 hora inteira, tempo mais do que suficiente. Se ao menos o 6 caudas não estivesse tão frágil agora, incapaz de fornecer muito chakra, então ele poderia comandar um stand por 24 horas seguidas, o que seria incrível. Primeiro, ele verificou a localização de Zetsu. Snap. Uma foto apareceu. Com certeza estava perto da base no País das Ondas. Link reconheceu imediatamente a vista aérea do manguezal vermelho próximo. Zetsu negro estava de fato seguindo. Nenhuma surpresa. Afinal, ele atualmente detinha 3 anéis da Akatsuki, então a Akatsuki provavelmente estava pensando em maneiras de se livrar dele. Era hora de colocar as negociações com a Akatsuki na mesa. Não adiantava continuar lutando e se expondo. Ele não queria acabar na linha de frente coletando bestas com cauda, trabalhando até a morte. Um plano melhor era conversar. Konan poderia ser enfrentada usando a memória de Yaiko. Pen era um demônio tão poderoso quanto Itachi. Link só precisava bajular seus ideais. Obito era ainda mais fácil. Os poderes de cura de Link podiam remover a fraqueza do coração de Obito. Então um acordo poderia ser bastante simples. Quanto ao Zetsu negro, as negociações poderiam esperar até que Link ficasse mais forte. Ele poderia inventar algo sobre traidores Otsutsuki ou liderar o caminho como um estratagema, fingir se juntar a eles e sabotá-los das sombras, algo em que ele era bom. Ele estava realmente cobiçando aquelas bestas com cauda. Uma 6 caudas estava longe de ser suficiente, e criá-la por vários anos seria um saco. Seria melhor usar ao máximo a inteligência e a força da Akatsuki para reunir todas elas. Então talvez em alguns anos, ele descobriria o que fazer. Em suma, o futuro parecia brilhante. Guardou a foto no bolso e Link reformulou o clone das sombras e as técnicas de transformação. O próximo foi Obito. Snap. Saiu uma foto da parte de trás do rochedo do Hokage em Konoha. Ora, de volta a Konoha? Aquele cara realmente tratou Konoha como se fosse seu próprio quintal. Claro, saber a localização de Obito era inútil, já que ele podia se teletransportar com Kamui. No momento ele poderia estar em Konoha, no outro no cemitério da montanha. Mas a câmera não lhe custava mais nada, então Link pensou por que não. A terceira imagem foi de Nagato. Uma figura magra e magra, sozinha na torre alta, observando a chuva lá fora. Transmitia uma atmosfera melancólica. Em quarto lugar estava Konan, o que acabou sendo interessante. Ela estava de fato no meio de uma luta e do lado perdedor. As duas lutadoras, de pele morena escura e físicos enormes, só podiam ser experimentos de Orochimaru. Reunindo as informações que ele havia reunido antes sobre o shinobi de Amegakuri roubando os dados e a carne de Orochimaru de julgo, as coisas estavam ficando interessantes. Talvez ele pudesse fazer algo aqui. Esfregando a foto pensativamente, Link sentiu um plano vago tomando forma em sua mente. Capítulo 219. Hermit Purple raramente havia tirado uma foto com o sujeito de frente para a câmera, e ainda assim a pessoa na foto não era Orochimaru, era Yakushi Kabuto usando uma máscara. Link estudou a foto e notou algo estranho. Ele jamais confundiria aquela pessoa. Era definitivamente Kabuto. No entanto, a sombra na imagem era bastante intrigante. Fosse um efeito de luz ou outra coisa, a sombra tinha cabelos longos, o que lhe dava uma certa semelhança com Orochimaru. Se esta fosse uma fotografia comum, tal estranheza poderia surgir por acaso. Mas uma foto tirada por Hermit Purple sempre carrega um forte significado. Além disso, não há razão para ficar procurando por Orochimaru só para acabar com uma foto de Kabuto. Em outras palavras, Orochimaru usou a reencarnação de cadáver vivo para assumir o corpo de Kabuto? Link teve uma suspeita ao ver a fotografia. Ele percebeu que a história estava divergindo muito da linha temporal do mangá, o que deve significar que há uma variável significativa em jogo. Além disso, Kabuto claramente havia sido atingido pelo selo dos 5 elementos, o que pelo menos significava que aquele corpo não deveria ser capaz de usar ninjutsu que exigisse selos de mão. Por que Orochimaru ainda insistiria em tomar posse de tal corpo? Foi por necessidade ou será que Orochimaru realmente quer o selo dos 5 elementos? O corpo original que Orochimaru ocupava também poderia ter sido afetado pelo selo dos 5 elementos. Link tirou outra foto. Nela, ele viu rochas áridas, uma extensão interminável de montanhas de pedra e uma característica chuva de pedras composta de cascalho fino no ar. Basicamente, ele conseguiu confirmar que Orochimaru estava à espreita em algum lugar no país da Terra. Isso representou um pequeno problema. Ao contrário de países pequenos, os ninjas das 5 grandes nações se movem com frequência, executando missões por todos os seus territórios. Ser pego de surpresa pode levar a um encontro repentino. Ele podia cavalgar seu dragão da terra por todo o país do fogo porque era um Jounin especial de Konoha. Mesmo que outros notassem sua presença, não o rastreariam nem tentariam cercá-lo. Se reportassem a Anbu ou ao Hokage, ninguém viria procurá-lo de qualquer maneira. Mas ir para a Terra do Vento pode ser uma coisa, ir para o país da Terra era muito mais complicado. O dragão da Terra pode ficar invisível, mas o grupo de ninjas que acompanha Link não pode simplesmente desaparecer com ele. Se voarem muito alto, perdem a capacidade de procurar a base de Orochimaru. Se voarem muito baixo, correm o risco de serem descobertos. Os ninjas do país da Terra são extremamente unidos. Se uma briga começar, eles podem ter que pensar em como lidar com Iwagakure como um todo. Teremos que entrar sorrateiramente a pé e então procurar uma oportunidade de enviar o dragão da Terra para fazer um reconhecimento. Link guardou a foto. Ele não sabia quase nada sobre o país da Terra. Mesmo entre nações aliadas, cruzar as fronteiras umas das outras não é permitido, muito menos no relacionamento já tenso de Konoha com o país da Terra. Portanto, a maioria dos ninjas de Konoha tem apenas uma vaga ideia de onde exatamente o país da Terra está localizada. Ele não foi exceção.
Ele deveria retornar à vila primeiro para obter informações sobre o país da Terra? Ele estava ponderando essa ideia quando uma exaustão repentina interrompeu seus pensamentos. Respirando fundo, ele revelou um sorriso relaxado. Com o aumento de experiência obtido com o uso da técnica clone das sombras, sua transformação da natureza liberação de vento estava melhorando rapidamente. Não demoraria muito para que ele a dominasse, e os muitos jutsus de liberação de vento que ele vinha preparando finalmente seriam úteis. Primeiro retornarei à vila e pedirei ao terceiro Hokage algumas informações sobre o país da Terra. Depois, irei encontrar Orochimaru. Link acalmou um pouco sua fadiga mental e se levantou para procurar Sasuke. Aquele garoto havia abandonado a missão no meio do caminho para perseguir o corvo de Itachi, correndo para um campo de batalha e perdendo contato por vários dias. Assim que voltassem para a vila, ele provavelmente seria repreendido sem parar pelos dois conselheiros. Tarde, Konoha, escritório do Hokage. Itachi, morreu? O terceiro Hokage perdeu um pouco a compostura na frente desses dois homens mais jovens, e sua expressão ficou atordoada. Ele se lembrou daquela criança, Itachi, que suportou tanto por causa dele. Já que ele tentou te matar, disse Koharu Tatani com uma expressão gentil, isso prova que ele já desertou, não sendo mais um espião da vila. Então sua morte foi bem merecida. Uchiha Sasuke cerrou os punhos. Mesmo agora, seus sentimentos eram extremamente complexos. Ele odiava como seu irmão havia exterminado todo o clã por nada, e não conseguia aceitar que seu irmão atacasse o amigo. No entanto, Itachi de fato fizera algumas coisas em seu nome, e Sasuke ainda nutria por ele um filtro de infância de admiração. Embora pudesse repreender Itachi ou até mesmo matá-lo, ouvir aquela velha senhora dispensá-lo tão casualmente deixou Sasuke furioso. Omura Mitokado notou o Sharingan de Sasuke emergindo sob o estresse de suas emoções. Virou-se para seu antigo companheiro de equipe e disse, Koharu. O quê? Koharu Tatani olhou para Sasuke com um sorriso frio no rosto. Uchiha Sasuke, você está pensando em atacar um conselheiro de Konoha? Ela não gostava dos Uchiha há muito tempo. Em sua opinião, aquele clã, determinado a se rebelar, deveria ter sido completamente exterminado. O pirralho deixado vivo por Uchiha Itachi vivia gritando por vingança e revivendo os Uchiha, o que ela achava ainda mais desagradável. Há muitas maneiras de controlar uma besta com cauda. Elas não precisam depender do Sharingan. Ela não tinha intenção de recuar e continuou a provocá-lo. Em seguida, anunciaremos imediatamente ao mundo exterior que o ninja rebelde Uchiha Itachi foi morto. Em vista do seu mérito em matar o criminoso procurado, Koharu. O terceiro Hokage interrompeu o velho amigo com uma expressão severa. Sasuke sobre o Itachi. Ele fez uma pausa e suspirou. Neste momento, o que ele poderia dizer? Depois que Sasuke descobriu a verdade, o terceiro Hokage cogitou cancelar a missão de Itachi e fazê-lo retornar à vila sob um pseudônimo. No entanto, ele nunca recebeu resposta a essas mensagens. Agora, ao ouvir a notícia da morte de Itachi, percebeu que talvez o garoto tivesse decidido há muito tempo morrer nas mãos de seu irmão mais novo, permitindo que Sasuke se tornasse um herói de Konoha. Esse foi meu erro. O terceiro Hokage tirou o chapéu de Hokage. Já idoso, de repente pareceu ainda mais velho, como um homem com um pé na cova. Ele falou com uma voz frágil. Você quer alguma coisa? Ele não podia honrar Itachi publicamente nem anunciar oficialmente a verdade sobre sua missão. Conceder a Sasuke alguma forma de compensação era o melhor que podia fazer. Omura Mitokado permaneceu em silêncio, já sabendo como velho macaco, o terceiro Hokage lidaria com a situação. Koharu Tatani, tendo sido interrompido, também se absteve de falar novamente, deixando a decisão final para o Hokage. Mesmo que os conselheiros sejam intrometidos, o Hokage, em última análise, tem a palavra final. Uchiha Sasuke ficou ali em silêncio. Ele não queria nada. Se fosse possível, ele gostaria de abrir os olhos naquele instante e acabar com aquela velha boca suja. De repente, uma mão pousou em seu ombro. Proponho promover Uchiha Sasuke, que atualmente é um Chunin, para Jounin. Link falou com um sorriso, sem vontade de ver seu próprio aliado ser prejudicado. Melhor reivindicar alguns benefícios agora. Imagino que Kakashi não se oporia a recomendar seu próprio aluno, certo? Link incluiu o candidato ao Hokage Kakashi para dar mais peso. Omura Mitokado franziu a testa. Ele não pensava muito em promover Sasuke, que estava cheio de ódio e acabará de abandonar uma missão, para Jounin. Mas, olhando para o panorama geral, Link representava as famílias Ino-Shikasho. As conexões de Kakashi eram profundas entre a elite Jounin e Anbu. E quanto a Itachi, ele havia se sacrificado muito pela vila como espião. Não dar absolutamente nada à sua família em troca seria impossível de justificar. Mas se Sasuke se tornasse um Jounin, ele não seria mais uma figura secundária sujeita a controle fácil. E quanto ao Danzou? Discordo. De jeito nenhum. Koharu Tatani foi mais direto. Ela via Sasuke como um pirralho Uchiha potencialmente maligno que poderia não ser protegido pela vontade do fogo e claramente nutria ressentimento pela vila. Deixando de lado as preocupações políticas, ela simplesmente se recusou a deixar o último Uchiha ascender mais alto em Konoha. Isso vai tornar a vingança de Sasuke muito problemática. Link observou o Hokage e os dois conselheiros, seus pensamentos correndo rapidamente. Naquele momento, Danzou foi completamente destituído de seu poder, colocado sob vigilância constante para evitar mais problemas, a raiz foi dissolvido. Mesmo assim, Danzou permaneceu como um dos anciãos da vila. O clã Shimura havia contribuído muito para a vila, e mesmo que a facção militante pudesse ter abandonado seu líder, isso não significa que permitiriam que a vila simplesmente o eliminasse. Se Sasuke quisesse matar Danzou, provavelmente significaria se voltar contra a vila, e não há como ele desistir de sua sede de vingança. É um impasse. A expressão de Link permaneceu inalterada, seu sorriso inabalável. A situação parecia complicada.
Teria ele que se opor à vila pelo bem de Sasuke? Mas isso só significaria abrir mão de tudo que havia construído até então, o caminho que vinha pavimentando para se tornar Hokage. Instintivamente, ele queria evitar tomar partido. Queria apenas permanecer nas sombras, obter benefícios discretamente, enganar Tobi, enganar Zetsu Negro e extrair o chakra das bestas com cauda. Então, sabotaria completamente o plano Olho da Lua. Para ser franco, além de Naruto, Gaara e o Takata, ele não se importava muito com o destino dos outros Jinchuriki. Quando chegasse a hora, ele poderia simplesmente abater uma besta com cauda aqui e ali para enrolar por alguns anos. Eventualmente, ele faria isso vezes suficientes para se satisfazer. Quando ele fosse realmente invencível, será que precisaria mesmo agir pessoalmente? Ele poderia simplesmente permanecer em Konoha, esperar o momento certo, consolidar suas credenciais e eventualmente se tornar Hokage. Depois de atingir o auge, ele poderia fazer o que quisesse. Mas Sasuke estaria disposto a esperar? Se fosse ele, Sasuke provavelmente esperaria. Mesmo assim, Link baixou o olhar para o chão. Ele realmente detestava a ideia de escolher um lado. Concordo. Inesperadamente, o terceiro Hokage ficou do lado de Link, ignorando os olhares dos dois velhos amigos. O que mais você quer? Ele não estava apenas oferecendo isso a Sasuke, mas também era uma maneira de comprar alguma forma de paz em nome de Danzou. Ninjutsu. Continuou Link. Queremos permissão para aprender qualquer jutsu que a vila possua. O terceiro Hokage respondeu com um olhar resignado. Garoto, não use isso como uma oportunidade para pedir o que você está querendo. Link apenas sorriu maliciosamente de volta. Quero estudar todas elas, acrescentou Uchiha Sasuke decisivamente, incluindo técnicas proibidas. Ele sabia que Link há muito tempo queria aprender uma grande variedade de jutsus. Por que não aproveitar a oportunidade para ajudar o amigo também? Omura Mitokado e Koharu Utatani não se opuseram desta vez. Ambos sabiam que Hiruzen já vinha secretamente permitindo que Link acessasse jutsus proibidos. Claramente isso fazia parte do acordo, então não se dariam ao trabalho de recusar. Quanto à promoção do Sasuke, provavelmente levará alguns dias. O terceiro Hokage atendeu aos pedidos anteriores. Agora, me diga por que você voltou desta vez. Ao ver que estavam se dirigindo a ele, Link conteve o sorriso e jogou uma fotografia sobre a mesa. Descobriu o paradeiro de Orochimaru. Ele agora está escondido no País da Terra, e espera obter apoio da vila. Após o plano de esmagar Konoha, Orochimaru estava fugindo da Anbu. Vários de seus esconderijos no País do Fogo já haviam sido destruídos. Esta Konoha não se parece em nada com a do mangá, que foi severamente enfraquecida. Não tem como eles simplesmente perdoarem Orochimaru agora. Capítulo 220. Ramen e Shiraku. Não fique tão triste. Você está prestes a me superar e se tornar um Jounin, sabia? Link deu um tapinha no ombro de Sasuke e sorriu. Você estará no mesmo nível do seu sensei, Kakashi. Quando Naruto voltar, ele vai ter que te chamar de Jounin também. Não parece interessante? A expressão de Uchiha Sasuke mudou ligeiramente, depois retornou ao silêncio habitual. Ele não sabia realmente qual era o significado de se tornar um Jounin, estava simplesmente seguindo o exemplo de um amigo. Ele havia experimentado a dor de perder um amigo matado Itachi e não sorria com facilidade havia muito tempo. Havia muita coisa pesando sobre ele, e a esperança de vingança parecia estar se esvaindo cada vez mais. Seria doloroso? Ele não sabia. As maquinações de Link, somadas aos laços que ele tinha com a vila, fizeram Sasuke sentir uma forte sensação de conflito. Como exatamente ele deveria destruir o mundo shinobi? Por onde começar? Depois que a excitação inicial passou, tudo o que restou foi uma simples confusão, certo? Quando o ano novo passar, vamos cuidar do Danzou. A voz de Link soou ao seu lado. Uchiha Sasuke virou a cabeça bruscamente. Você? Isso faz parte do plano, disse Link, evitando o olhar dele por um instante. Já que decidimos ascender ao trono, como podemos deixar a vila nos conter? Ele continuou quase falando consigo mesmo. Quando chegar a hora, você e Sombra serão responsáveis por cuidar dele. Deixem o resto comigo. E então, você está confiante? Eu já te contei tudo o que sei sobre ele. Não importa o que você faça, só não cometa um deslize, Link o provocou com uma risada. Uchiha Sasuke abaixou a cabeça, reprimindo suas emoções. Sentindo o olhar firme do amigo, ergueu os olhos e um sorriso surgiu naturalmente em seu rosto. Eu possuo o Sharingan mais forte. Viu? Sorria mais. Não é muito legal? Link parecia completamente despreocupado em deixar a vila. Se você quiser reviver o clã Uchiha no futuro, não poderá fazer isso sozinho, precisará de várias crianças. Notei que Karen costuma ir te ver na base para conversar. Alguma ideia? Um leve rubor surgiu no rosto de Uchiha Sasuke enquanto ele evitava a expressão divertida de Link, parecendo um pouco envergonhado. Esse tipo de coisa. Não se preocupe. Já que você é minha força, disse Link, colocando a mão no ombro de Sasuke, eu também vou assumir seu ódio. Seu Mangekyou é extremamente importante. Eu nunca desistiria de você. Ele queria ascender ao trono e se tornar o mais forte. De fato, não podia descartar o Mangekyou Sharingan. Quanto mais investisse, mais próximo poderia unir este excelente tanque. Sasuke, ao seu lado. Se substituísse os olhos de Sasuke pelos de Itachi, ganharia imediatamente o Mangekyou Eterno. Em poucos dias, poderia trocá-los e se tornar o Sasuke da Quarta Guerra Ninja completamente invencível. Não havia como abrir mão disso. O pomo de Adão de Uchiha Sasuke balançou. Ele tinha muito a dizer, mas não disse nada, apenas murmurou, entendo. Nesse momento, o ramen chegou. Eles continuaram conversando enquanto comiam. Depois de um tempo, uma figura desceu do outro lado de Sasuke, e uma voz preguiçosa gritou, uma tigela do lamen de miso exclusivo. Do que vocês estão falando? Ataque Kakashi perguntou, virando o rosto para eles.
Estamos comemorando a promoção iminente de Sasuke a Jounin, é claro, disse Link com um sorriso. Você é o sensei dele, está prestes a ser ultrapassado. Nossa, então eu sou mesmo um sensei, né? Ataque Kakashi refletiu, esfregando a parte inferior do rosto por baixo da máscara. Algumas pessoas estão prestes a se tornar Jounin e já aprenderam meu ninjutsu único, mas ainda não me chamaram de sensei nenhuma vez. Link riu. Então, esse tal de sensei tem algum presente preparado para seu aluno que está prestes a ser promovido? Você não ganhou nenhum presente do Insui quando foi promovido a Jounin especial? Ataque Kakashi pareceu chocado. Aquele cara, sério? Uchiha Sasuke sorriu discretamente. Ataque Kakashi colocou 2 cartas sobre a mesa. Naruto enviou estas para você. Aquele garoto. Link rasgou a carta endereçada a ele, e a abertura estava cheia de preocupação calorosa. Ele realmente fala muito, disseram em uníssono, referindo-se à carta de Naruto. Kakashi ergueu as sobrancelhas. Você desapareceu nos últimos dias, e Sakura estava realmente preocupada com você. Uchiha Sasuke dobrou a longa carta e cuidadosamente a colocou no bolso. O que o tornou diferente de como era no mangá é que depois de descobrir toda a verdade e ser curado por seus pais e Link, ele nunca chegou ao extremo de querer destruir Konoha completamente. Ele tinha apenas um objetivo, matar Shimura Danzou. Isso inevitavelmente significava deixar a aldeia. Mas ele não hesitaria. Kakashi, Naruto e Sakura eram companheiros importantes, mas não o suficiente para impedi-lo de seguir adiante. Ele os valorizava, mas precisava caminhar em direção ao seu próprio futuro. Enquanto Link estivesse ao seu lado, ele não sentiria medo nem hesitação em relação ao que quer que estivesse por vir. Ataque Kakashi soltou um suspiro. Ele sentia intensamente que algo estava errado com Sasuke, mas não tinha ideia de como aconselhá-lo ou confortá-lo, porque o próprio Kakashi era um homem mergulhado na dor. Seu pai havia se matado, seus 2 companheiros morreram um após o outro, seu sensei também morreu. Era uma vez, ele havia perdido tudo o que podia. Se não fosse por Gai, ele não teria vivido até aquele dia. Link, você se tornará o cara do Sasuke? Noite na casa de Link. É só mais alguns meses, hein? Link estava deitado na cama, olhando para a lua do lado de fora da janela com uma expressão ilegível. Ele não havia planejado deixar a vila antes, mas agora que as coisas haviam chegado a esse ponto, ele decidiu que teria que sair, pelo menos temporariamente. Eu escolhi esse caminho, então não vou me arrepender. Seja Iris ou Ami, todas elas foram escudos de carne que abandonei. Ensui Sensei e Shikaku Sensei, aquele incômodo Mitarashi Anko, o excessivamente familiar Azuma, a direta Kurenai com sua incomparável tolerância à bebida. Ele estendeu a mão como se quisesse agarrar o luar, mas claro, seu gesto foi em vão. As emoções dispersas logo se dissiparam, deixando apenas a determinação. Deixar a vila não era necessariamente algo ruim. Ele já havia aprendido a maioria dos ninjutsus da vila. Mesmo que não tivesse terminado de treinar todos, o conhecimento estava em sua cabeça. Ele passaria mais alguns dias memorizando o resto, e mesmo que fosse embora não faria diferença. Depois de se tornar um ninja desaparecido, ele podia ir a outras vilas para roubar ninjutsu sem se preocupar com o envolvimento da vila, ou melhor, sem que o culpassem. Sem bagagem, ele podia fazer o que quisesse, até mesmo capturar mais alguns Jinchuriki por diversão. Mas quando cortei o chakra dos 6 caudas, parecia que ele estava com muita dor. Link não se importava com o que as bestas com cauda sentiam, mas também não gostava de torturar os outros. Como as bestas com cauda têm inteligência comparável à dos humanos, atormentá-las não é diferente de atormentar pessoas. E droga, só porque meu progresso com o jutsu de invocação não está indo bem é que eu coloquei meus olhos nas bestas com cauda. Ele abriu o jutsu de invocação, continuando sua conversa habitual com os internautas na Terra Pura. É tudo culpa do segundo Hokage. Ele era tão rigoroso com os Uchiha. Da última vez quando ele quis atrair alguns Uchihas, apenas alguns membros normais do clã apareceram, nenhum dos quais havia despertado Sharingan. Desta vez, enquanto teve a oportunidade, ele desabafou sua irritação com a política Uchiha em Konoha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.